Eu sou a professora Jaislane Medeiros, sou a coordenadora de TCC do curso de Letras em Inglês e hoje nós teremos aula de TCC1, que é a elaboração do projeto de pesquisa. Bom, espero que todos estejam assistindo, os alunos, tutores e também os orientadores, para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Então, a princípio, eu vou apresentar o material que está exposto lá no SIGA, na turma de todos os polos. Então, vocês têm acesso a esse material. Eu vou começar a apresentação com os slides, que é a apresentação da disciplina. Eu vou mostrar também a disciplina, que está lá no SIGA. Vou mostrar o modelo do projeto que eu disponibilizei em todas as turmas. E a gente vai fazer essa conversa e, posteriormente, nós vamos abrir para as perguntas. Então, vamos começar com a apresentação da disciplina. O projeto de pesquisa, ela tem 30 horas a aula, tem natureza obrigatória, e ela foi dividida em 3 unidades. Unidade 1, 2 e 3, a primeira unidade. A contextualização da disciplina e da estrutura do projeto, já que o projeto é o instrumento que vocês têm que construir ao final da disciplina, né? Então, toda essa disciplina, planejarem esse projeto, né? Escolher o tema, a princípio, em busca do conhecimento para escrever sobre esse tema e construir o projeto de pesquisa. Portanto, essa primeira unidade ela vai tratar do conhecimento científico e do planejamento do projeto. Porque para vocês construírem um projeto, vocês têm que ir em busca do científico desse conhecimento. Também vai tratar sobre o conceito do que é o projeto de pesquisa e dos elementos que devem vir dentro desse projeto. Porque nós temos elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. E, por fim, trata da formatação, e isso na primeira unidade. Tratando sobre essa primeira, né, da contextualização da disciplina, para vocês se localizarem na disciplina, o aluno ele tem que conhecer e aprender sobre o tema. Então, a partir do momento que o aluno decide, como vocês já vêm fazendo, porque eu já tive contato com todos os tutores presenciais, solicitei que eles entrassem em contato com todos os alunos já estão escolhendo seus temas, já estão delimitando seu título e escolhendo a linha de pesquisa, certo? Para quê? Para que posteriormente eu possa fazer a divisão dos orientadores em cada turma. Então, à medida que os tutores presenciais estão repassando esses temas escolhidos pelos alunos, a gente vai alocando alguns professores nas turmas para que comecem as orientações. Então, isso vai acontecendo à medida que os tutores presenciais estão me passando essas informações. A gente vai falar sobre isso no finalzinho da aula, certo? Então, a partir desse momento, desse primeiro contato, que os tutores presenciais já solicitaram aos alunos o tema e a delimitação do título do TCC, eles já têm noção do que eles vão buscar na literatura. Então, o aluno precisa buscar o conhecimento, ele tem que conhecer, né, e aprender sobre aquele tema. A partir desse momento que ele conhece e aprende, ele vai conseguir elaborar um conhecimento científico. Então, a partir do momento que ele conhece e aprende sobre aquele tema escolhido por ele, né, e também discutido junto com o seu orientador, que logo os alunos saberão quem são os seus orientadores, até porque as matrículas elas ainda não foram finalizadas, então estamos aguardando a finalização das matrículas, porque ainda tem a matrícula compulsória, então alguns alunos ainda não estão na lista de presença. Então, a partir do momento que nós tivermos todos esses alunos na lista de presença, no polo matriculado, nós teremos condições de finalizar essas planilhas de orientação, porque aí a gente vai saber quantos alunos tem em cada polo e colocar todos os professores, então todos os alunos terão orientadores. Então, o aluno, voltando aqui para a nossa aula,
O aluno, depois que ele delimitou o seu tema, ele vai conhecer sobre ele. Conhecendo e aprendendo, de acordo com a revisão literária, né, referencial teórico, ele vai buscar sobre aquele tema, ele vai produzir um conhecimento científico. Para que ele produza esse conhecimento científico, ele tem que buscar e ele tem que discutir. Juntamente com o tutor presencial, que é extremamente importante, os alunos sempre recorrem aos tutores presenciais e ao seu orientador, tá? A orientação, ela será feita pela plataforma e pelo e-mail, contato. Muitos orientadores também preferem falar pelo WhatsApp, criar grupos, juntando todos os alunos que tem naquele polo. Então, essa orientação, ela vai acontecer no sentido de viabilizar essa ação desse conhecimento científico, tá? Então, quando o aluno conhece, ele decide o tema, ele conhece, ele aprende em busca desse conhecimento em artigos científicos, em outras monografias elaboradas relacionadas ao tema, em dissertações, em tese, doutorado. Então, ele vai em busca na web, né, na internet, do conhecimento relacionado ao seu tema. Por quê? Porque ele vai ter que construir o conhecimento dele a partir da pesquisa que ele vai desenvolver, tá? Então, produzir o conhecimento é o caminho para a construção do pensamento crítico e reflexivo. Por quê? Quando o aluno está construindo o conhecimento a partir dos resultados que ele encontrou, ele vai ter que discutir esses resultados. Lá no final, lá quando vocês estiverem em TCC, no TCC 3. Então, o aluno, ele planeja, depois ele vai em busca desses resultados, então ele constrói o conhecimento. Esse conhecimento, ele vai gerar, né, ele vai gerar um pensamento crítico e reflexivo, porque ele vai se basear em outros autores que também falaram daquele tema. Ele vai concordar, né, ou vai discordar com aquelas informações dos autores. É assim que se constrói a discussão, através do conhecimento científico que o aluno vai produzir quando buscar os seus resultados, tá? E antes de qualquer coisa, antes do aluno ter essa busca dos seus resultados, ele tem que fazer o projeto. Então, o projeto, ele parte de quê? De um planejamento. Então, o planejamento é o primeiro passo, uma investigação científica. Para quê? Para a construção desse conhecimento científico. Então, o planejamento vai ter todas as etapas, e essas etapas estão aonde? Do projeto de pesquisa, que está sendo construído do TCC1. No projeto, você vai planejar, o aluno planeja, como ele vai buscar esse conhecimento científico, quais são os materiais, onde ele vai buscar, quando ele vai buscar. Então, vão ter todas as etapas para ele se basear, para dar continuidade à sua monografia, ao seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que todos os alunos terão que apresentar, né, entregar a parte escrita para o seu orientador, bem como apresentar ao final da disciplina de TCC 3, que é a finalização do TCC, tá? Então, antes de qualquer coisa, o aluno vai ter que planejar. Planejou, assim como está acontecendo. Todos os alunos estão delimitando o seu tema, escolhendo o seu tema. Tem que buscar agora o conhecimento. Buscar o conhecimento para gerar um pensamento crítico, reflexivo sobre aquele tema, para no final ele construir esse conhecimento científico. E tudo isso, para que isso aconteça, essa construção desse conhecimento científico, o aluno ele tem que fazer o planejamento. Porque o trabalho, o autor principal do TCC é o aluno. O orientador vai orientar, vai sugerir, mas o sujeito principal é o aluno. Então, o aluno escolhe, o aluno busca, vai em busca de aprender sobre aquele tema e vai planejar. Essa etapa do planejamento é agora, é nessa disciplina de TCC1. Então, vai ter o planejamento. A partir do que o aluno está se planejando, ele vai construir todas as etapas
para ele construir, no final, esse conhecimento científico, que é o TCC finalizado, é a monografia finalizada. Ele planeja agora, constrói, elabora o projeto. Então, ao final dessa disciplina, no final do ano, no final desse semestre, o aluno tem que apresentar o seu projeto finalizado, tem que finalizar esse planejamento. Ele constrói o projeto. Posteriormente, lá no próximo semestre, vocês vão ter que executar esse projeto. Para quê? Para alcançar os objetivos que vocês vão traçar agora. Então, vocês elaboram, próximo semestre vocês executam, que é o TCC2, e no final do curso, quando vocês estiverem lá no módulo 8, vocês vão apresentar e finalizar e apresentar a monografia, e aí sim vocês estão construindo o conhecimento científico a partir do planejamento que é feito agora. Então, se vocês não se planejam de forma correta, com todas as etapas necessárias para a construção do projeto, não conseguem atingir um conhecimento científico ao final. Portanto, essa primeira etapa é extremamente importante. Então, é preciso que haja esse planejamento, que no projeto, na construção do projeto, existem todas as etapas necessárias, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que são os elementos necessários para o projeto. Para quê? Para que ele possa coletar seus dados e, assim, ao final, ele construir esse conhecimento científico a partir desse planejamento que começa nessa disciplina de TCC1. Bom, se vocês forem tendo alguma dúvida, vão anotando, porque ao final a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Dando continuidade, como eu falei que a gente também ia discutir sobre o que é o projeto de pesquisa, né? O projeto nada mais é que um documento que vai apresentar as ideias centrais de como o aluno, que é o autor, né, o sujeito principal da pesquisa, vai desenvolver o seu trabalho. Então, no projeto, vocês estão planejando. Então, no projeto, tem que ter todas as etapas necessárias e suficientes para que vocês consigam coletar todos os seus dados, para construir os seus resultados e finalizar o seu trabalho construindo esse conhecimento científico. Então, o projeto de pesquisa ele representa a capacidade de conceber um plano de trabalho. Então, vocês elaborando esse plano de trabalho, que será executado em um tempo determinado. E que tempo determinado é esse? Esse tempo determinado, vocês elaboram agora e vocês têm um semestre inteiro para coletar os dados. No próximo semestre, quando vocês vão executar o projeto, e no outro semestre vocês vão defender, vocês vão finalizar e vocês vão apresentar a monografia de vocês. Então, esse tempo é um tempo estimado em 1 ano, porque agora vocês estão planejando e no próximo ano que vocês terão vocês estarão no módulo 7 e no módulo 8, ou seja, 1 ano que vocês têm antes de finalizar o curso, vocês terão esse ano para concluir o trabalho de vocês, para coletar todos os dados e para finalizar no último semestre, que é o 2020.2. Então, 2020.1 vocês coletam os dados e 2020.2 vocês finalizam e escrevem a monografia de vocês, o TCC, para vocês finalizar, apresentar e finalizar o curso, tá? Bom, ainda na unidade 1, que é contextualizando a disciplina e a estrutura do projeto, nós temos os elementos do projeto de pesquisa. Então, o que deve ter nesse projeto? Esse projeto, a princípio, o aluno já está fazendo, já está planejando. Como? Ele já está buscando o seu tema, já está delimitando. Eu acredito que os alunos já estão indo em busca da literatura,
de textos que tratam sobre o tema. Então, muitos alunos, eu tenho recebido as planilhas enviadas pelos tutores presenciais. Então, muitos alunos escolhem trabalhar, como o curso é de licenciatura, escolhem trabalhar diretamente com a escola, né? Investigando, muitas vezes, quais as dificuldades encontradas no ensino da língua inglesa, quais são os materiais utilizados pelos professores para tentar minimizar essas dificuldades, o uso da música, por exemplo, na sala de aula, para facilitar o ensino. Outros preferem, por exemplo, como a língua inglesa vai no turismo de uma certa região. Outros também querem saber a expectativa dos alunos, né, dos acadêmicos, enquanto o curso de inglês vai contribuir para o mercado de trabalho, já pensando em quando sair do curso, o que é que vai encontrar, quais são as possibilidades. Então, é uma série, são N possibilidades de temas que os alunos podem escolher. Nós temos a escolha do tema, que já está acontecendo, porque já foi pedido desde do primeiro dia de aula pelos tutores presenciais, embora nossa aula esteja acontecendo só hoje, mas desde o primeiro dia de aula, os tutores presenciais foram instruídos a solicitar dos alunos esse tema. Então, por que é importante estudar as dificuldades do ensino da língua inglesa no ensino infantil? Muita gente escolhe, ou que aí começa desde a base, ou escolhe estudar no ensino fundamental, ou no ensino médio. Vamos lá, gente, retomando. Realmente, esses imprevistos acontecem, espero que todos estejam ouvindo novamente. Então, como teve essa pausa, eu fui dar uma olhada lá e já tem algumas perguntas, né? Vocês já estão perguntando, querendo saber se vão apresentar o TCC. Então, assim, vocês não vão apresentar o TCC agora. Vocês vão apresentar, ao final da disciplina, o projeto. A disciplina TCC1 é a elaboração do projeto de pesquisa. Então, agora, ao final, por isso que eu falei, vão anotando as dúvidas, porque ao final a gente vai esclarecer. Mas já que vocês estão mencionando isso na conversa, né? Então, eu já estou falando, já estou esclarecendo a dúvida de alguns. Então, o que vocês vão apresentar ao final da disciplina TCC1, semestre 2019, ponto 2, é a apresentação do projeto. E quando eu comecei aqui minha apresentação, eu venho falando da importância de um planejamento, de elaborar esse projeto de forma correta, para vocês coletar os dados e depois finalizar no TCC 3. Então, assim, o que vocês farão agora é apresentar o projeto. Vocês não vão coletar dados. Vocês vão apresentar o TCC. Vocês vão apresentar o projeto, que é o que vocês têm que construir nessa disciplina, certo? Então, continuando, quando a gente estava falando aqui dos elementos, então, foi até boa essa pergunta, porque exatamente quando a gente trata dos elementos necessários, quais são esses elementos necessários para o meu projeto? Porque se eu não coloco todos os elementos necessários para o projeto, eu não consigo elaborar esse conhecimento científico que eu quero ao final da minha monografia, do meu TCC, que é lá em 2020.2. Então, agora é projeto. Vocês terão que apresentar o projeto. Então, voltando, como eu havia vocês escolheram o tema, vocês devem agora buscar sobre o tema, pesquisar, aprender. Por quê? Porque vocês vão colocar no projeto a relevância do tema escolhido, a problemática do tema, vocês estão delimitando o objeto de estudo de vocês. Então, a partir de todo esse conhecimento buscado pelo aluno, que o aluno ele é o autor do TCC, né? Ele é o autor do seu próprio trabalho. Então, o aluno que tem que fazer essa busca, o aluno que tem que aprender esse conhecimento crítico e reflexivo, tá? Para ele construir um projeto, para fazer um projeto bem feito, que é isso que a gente deseja.
É isso que todos os orientadores desejam, que o aluno busque esse conhecimento e retrate esse conhecimento a partir desse primeiro momento, que é o planejamento. Então, vocês estão planejando. Lembra lá quando eu falei de planejamento? Que vocês planejam, vocês estão planejando, é um trabalho, né? Vocês estão delimitando um plano de trabalho que será executado em um determinado tempo. Nesse plano de trabalho tem que ter todas as ideias de como chegar a esse conhecimento científico no final, tá? Então, voltando aqui para esses elementos do projeto de pesquisa, né? Seguindo a apresentação da disciplina, com os slides que estão lá no SIGA, eu já falei da descrição do problema, da relevância do tema. A partir dessa busca do conhecimento, de acordo com o tema de cada aluno, vocês têm que delimitar os objetivos. Então, o que vocês vão alcançar com esse tema? Né? Vocês delimitam seus objetivos, primeiro vocês fazem o geral, depois vocês vão de forma específica. Então, o que é o objetivo? É o que eu quero atingir, o que eu quero alcançar ao final. Mas, para que eu consiga alcançar esses objetivos, eu tenho que ter metodologia. Como eu vou conseguir esses objetivos? Saber o que eu vou utilizar, como eu vou utilizar, quais os materiais, o local, como eu vou chegar, como eu vou analisar meus dados. Então, a metodologia, vocês têm que traçar lá na metodologia como vocês vão atingir os objetivos que vocês esperam. Para, no final, vocês atingirem os seus resultados desejados. Então, se vocês não se planejam de forma correta, se vocês não traçam os objetivos corretos que vocês querem atingir, e como vocês vão atingir os objetivos a partir dessa metodologia, né? Como que vocês vão alcançar os resultados que vocês esperam, que vocês desejam alcançar. Então, depois que vocês tratam da metodologia, que é a coleta e análise dos dados, vocês podem ter um orçamento, geralmente não existe assim, mas pode ser que alguém tenha um orçamento, algum tipo de gasto. Então, esse elemento, ele é um elemento opcional no projeto, o orçamento. Mas o elemento necessário, obrigatório, é o cronograma. Lembra quando eu falo, vocês planejam o plano de trabalho dentro de um tempo determinado. Então, o plano de trabalho, assim, o que eu quero alcançar? Objetivo. Como eu vou alcançar esse objetivo? Metodologia. Quando eu vou alcançar esses objetivos? Cronograma. Então, o cronograma vai delimitar desde o início, que é o quê? A construção do projeto de vocês, que é esse semestre, até 2020.2. Porque o cronograma, ele traz tudo o que vai acontecer, desde a elaboração do projeto, a coleta de dados, que é no próximo semestre, até a apresentação da monografia de vocês, que é em 2020.2. Então, o programa, ele trata do início ao fim do trabalho de vocês, do projeto de pesquisa que vocês têm que planejar nesse semestre. E, por fim, vocês têm que colocar de forma obrigatória as referências, que as referências são todas as obras que vocês consultaram. Porque vocês têm que ir em busca do conhecimento, vocês têm que ler. Não tem outra forma de escrever um projeto, de tentar chegar a um conhecimento, a produzir um conhecimento científico, sem ler sobre o tema. E, ao final, escrever de forma mais facilitada, porque quando a gente conhece sobre o assunto, é mais fácil a escrita. Então, é mais fácil a gente chegar ao final, que é a finalização da monografia. Então, as referências são as obras que foram lidas e citadas no texto. Especificamente, indo para os elementos pré-textuais, porque vocês têm num projeto de pesquisa elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Alguns são obrigatórios, outros são opcionais. Quais são os obrigatórios? Então, esses elementos, eles têm que estar no projeto. Para quê?
para que a monografia ela aconteça de forma correta, a coleta dos dados aconteça de forma correta. E quais são esses elementos obrigatórios? Tem que ter a capa para apresentar o trabalho de vocês, tem que ter a folha de rosto e o sumário para localizar o leitor, por exemplo, no início o orientador, né? Então o sumário vocês vão construir para localizar quem vai olhar o seu trabalho, o seu projeto, quem vai analisar esse projeto de pesquisa. Então, como elemento obrigatório, nós temos capa, folha de rosto e sumário. E alguns alunos, né, em alguns projetos, a gente verifica também a presença de algumas listas, lista de ilustração, se no projeto tiver ilustração, como figura, como mapas, quadros, listas de tabela, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos. Então, essas listas são elementos opcionais. Quais os obrigatórios, elementos para o projeto. Nós estamos tratando, nesse momento do projeto, de pesquisa. Qual será o instrumento avaliativo final da disciplina? O projeto finalizado. Então, vocês têm que apresentar esse projeto e têm que entregar o projeto finalizado. Tá? Como elemento obrigatório, elementos pré-textuais, capa, folha de rosto e sumário. E aí, ao longo da apresentação, vocês podem observar que tem alguns modelos. Aí tem um modelo, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar lá no manual de elaboração e padronização dos trabalhos, né, da monografia, que está no SIGA. Todas as turmas têm esse manual. Então, o aluno e o tutor presencial e o orientador, ele pode vir. Na verdade, ele deve fazer uso desse manual, porque nesse manual, ele foi construído por mim, baseado em trabalhos da literatura, em regras da ABNT, que são as regras vigentes que a gente utiliza para construir um trabalho acadêmico, e as regras da universidade de letras em inglês. Então, baseado nessas regras, nessas normas, eu construí esse manual, né, e de alguns trabalhos também encontrados na literatura, que auxiliam essa construção. Esse manual foi construído de forma que os TCCs, desde o projeto até o TCC final, ele seja elaborado de forma padrão, seguindo essas regras que são utilizadas nos cursos superiores, assim como o nosso, tá? Então, lá no manual, vocês vão encontrar esse modelo da capa, tem a estrutura da capa, como deve ser construída, assim como a folha de rosto. Eu coloquei aqui também um exemplo de lista, caso o aluno opte por usar essas listas, por exemplo, a lista de tabela, que aí vocês têm que elaborar de acordo com a ordem que é apresentada no texto, né? Seguindo a ordem, tabela 1, tabela 2. Então, tudo isso vocês vão encontrar no manual. Então, o manual, ele está prático. Isso é para facilitar a construção desse projeto. E além desse manual, que está lá disponível no SIGA, eu incluí na turma o modelo do projeto. Então, o aluno, ele tem disponível o modelo, então ele vai seguindo aquele modelo e ele vai só acrescentando de acordo com o que ele está buscando, o que ele está aprendendo sobre isso. Mas a estrutura geral vai ser igual para todos os alunos, independentemente do tema escolhido. A gente tem um modelo de projeto para tentar padronizar todos os projetos de todos os alunos de todos os polos. Então, o aluno tem um modelo, o aluno tem um manual para seguir. E o tutor, como orientador, deve incentivar o aluno, assim como também ele deve usar o manual para formatar e padronizar esse projeto de pesquisa, né? E aqui também a gente tem como elemento pré-textual o sumário, que consta, que tem um modelo também no manual e consta todos os tópicos, todos os elementos citados no corpo do trabalho, que são os elementos pré-textuais, e os elementos pós-textuais. O sumário, ele é o último elemento pré-textual.
Portanto, ele fica antes de começar os elementos textuais. Quem vem primeiro lá no sumário é a introdução, que é a apresentação do trabalho de vocês, certo? Tudo que tiver após o sumário tem que constar no sumário. Então, lá no sumário, quem vai aparecer? Os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Vamos falar sobre eles. Os elementos textuais, que é quando os alunos, eles vão mostrar de fato que conhecem sobre o tema, sobre a problemática, sobre o objeto de estudo que vocês estão querendo, né, estudar, querendo conhecer mais, querendo elaborar um conhecimento científico a partir da busca dos objetivos que foram traçados. Então, no elemento textual, vocês têm que deixar bem claro o que é esse tema. Portanto, a gente tem a introdução, a justificativa, o referencial teórico. Então, para que vocês construam introdução, justificativa e referencial teórico, vocês têm que ter um conhecimento sobre o problema que vocês querem analisar, sobre o objeto de estudo de vocês. Então, para atingir esse conhecimento, tem que ler e tem que aprender, certo? Após vocês construírem introdução, justificativa, referencial, vem os objetivos, que aí a gente tem o geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é o único objetivo, é um objetivo maior. E objetivos específicos, o nome já está dizendo, especificamente eu vou investigar aquilo que eu quero. Então, é de forma específica, é um objetivo específico, que está dentro do meu objetivo geral. Os objetivos, a gente tem a metodologia, que eu já falei, que vocês vão traçar como vão coletar os dados, né? Como será essa análise, a partir de que material que eu vou coletar, onde eu vou coletar esses dados, o orçamento, que é opcional, e o cronograma, que vai delimitar quando eu vou executar cada etapa. Tá? Então, recapitulando, quais são os elementos textuais que são obrigatórios ter no meu projeto? Introdução, justificativa, referencial teórico, objetivos, geral, apenas um, e objetivos específicos, que geralmente recomenda-se em torno de 3, mas pode ter mais. Vocês podem perguntar, pode ter mais, professor? Menos? Pode ter 2, pode ter 4. Mas geralmente é um número de 3, é um número bom de objetivos específicos, tá? Metodologia e cronograma. Orçamento, o orçamento é um elemento textual não obrigatório, ou seja, opcional. E aí vocês vão encontrar, né, eu tirei alguns textos lá do manual, vocês encontram no manual. Vocês vão tratar sobre a introdução. Então, o que seria a introdução? Então, lá no manual traz assim, introdução ou apresentação. Como o nome já está dizendo, vocês vão apresentar o trabalho de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês têm que delimitar o problema. Vocês estão apresentando o projeto, por exemplo, para o tutor, para o orientador, para outra pessoa. Vocês têm que vocês apresentam, delimitam aquele objeto de estudo, delimitam o tema, fornecendo informações adquiridas a partir de quê? Do conhecimento que vocês tiveram, a partir dos textos que vocês vão ler, que vocês vão buscar, que vocês vão aprender sobre o problema que vocês estão querendo investigar. Portanto, a introdução vai dar noção para você, como aluno, e assim como para seu orientador, como tutor, para qualquer outra pessoa que possa ler o seu projeto, do que você vai trabalhar. Você vai delimitar o seu tema, a sua problemática lá na introdução. Você está apresentando o seu trabalho. Lá na justificativa, que é o segundo tópico, o segundo elemento textual, vocês têm que se perguntar por que eu quero trabalhar com isso. Então, o porquê de eu fazer esse trabalho? Vocês têm que dizer a relevância de estar trabalhando com esse tema. Então, vocês vão justificar.
Pode investigar, pode buscar na literatura essa importância? Sim, deve-se buscar. Então, veja que vocês sempre têm que buscar o conhecimento. Para vocês construir o projeto, vocês têm que ler muito sobre o tema. Então, vocês vão utilizar a literatura na introdução, vão utilizar na justificativa, vocês vão utilizar no referencial teórico, podem utilizar na construção da metodologia, porque muitos autores eles retratam como vocês podem analisar os dados, alguns têm algumas técnicas de coleta de dados, então na metodologia vocês podem citar alguns autores também. Então é extremamente importante que o aluno sempre busque esse conhecimento relacionado ao seu tema, até para ele ter mais facilidade na como escrever, o que ele quer buscar, o que ele quer conhecer, o que ele quer encontrar. O referencial teórico é quando vocês vão falar sobre o tema de forma mais detalhada. Então, vocês vão detalhar mais sobre o assunto. Vocês vão buscar autores que já falaram o tema. Vocês vão informar o que eles já encontraram. Qual é a importância. Ainda aqui, vocês podem citar também o porquê de ter estudado sobre ele, qual foi a importância, quais foram os resultados que os autores encontraram, tudo relacionado com o tema de vocês. Então, na introdução, é de forma sucinta, de forma mais objetiva, vocês vão apresentar o tema de vocês, o objeto de estudo, né, finalizando, geralmente, com o objetivo geral. Na justificativa, vocês vão dizer de forma clara qual a importância, qual a relevância de estudar esse tema. E no referencial teórico, vocês vão usar muitos autores que tratam sobre o tema. Então, de forma detalhada, vocês vão falar sobre o tema escolhido. Como é que eu falo de forma detalhada do tema escolhido se eu não vou ler, se eu não vou buscar conhecimento? Então, é extremamente importante a busca de artigos, de trabalhos que retratem sobre o tema escolhido ou sobre temas parecidos com o meu. Saindo de toda a parte textual que vocês buscaram, que vocês já aprenderam sobre o tema, vocês vão construir os objetivos. Os objetivos é o que eu desejo alcançar. Então, o que eu vou desejar alcançar naquele tempo estimado. Qual é o tempo estimado? Um ano, né? Que é o ano que vem. Agora vocês estão planejando. Para o ano que vem vocês alcançarem os objetivos de vocês. Então, os objetivos são... Vou indicar as metas que eu quero atingir até o final da minha pesquisa. Até o final daquele período que eu destinei, que é lá no cronograma. Então, tudo está relacionado. O objetivo é para que eu vou trabalhar isso? Para que eu vou trabalhar com isso? Como eu vou atingir o meu objetivo, né? Como eu vou alcançar o objetivo? E os objetivos, eles são construídos com o verbo no infinitivo. Isso é muito importante. Os alunos muitas vezes têm dúvidas sobre como construir um objetivo. Então, vocês podem utilizar o verbo no infinitivo que indique uma ação. Por exemplo, vou investigar sobre as dificuldades no ensino da língua inglesa. Vou utilizar a música nas aulas de inglês, no ensino infantil, na educação infantil. Vou analisar as expectativas dos acadêmicos da língua inglesa no mercado de trabalho. Então, o objetivo deve estar no infinitivo, indicando uma ação. Por que indica uma ação? Porque o que eu quero atingir é meu objetivo. Lembrando, o objetivo geral é só um, objetivos específicos, mais de um. Geralmente em torno de 3, tá? E eles devem vir de forma separada, objetivo geral e objetivos específicos. Os específicos estão dentro do meu objetivo geral, que é um objetivo mais amplo. Assim como vocês escolhem o tema. Vocês escolhem o tema do trabalho e depois vocês vão escolher o título do TCC de vocês. O título do TCC de vocês é mais específico para onde vocês estão. Geralmente vem o nome, às vezes vem o nome da escola, às vezes vem o nome da turma que vocês querem trabalhar. Então, o tema é mais amplo e o título é específico, mais focado no que vocês de fato querem fazer. Dando continuidade aos elementos textuais, então nós já passamos pela introdução,
pela justificativa, teórico, objetivos, e aí como eu vou atingir os objetivos. Como fazer? É a metodologia. Então, na metodologia, vocês vão planejar, né? Vocês estão planejando a pesquisa de vocês. Vocês vão planejar como vocês vão alcançar os objetivos. Vou precisar de quê? Eu vou trabalhar onde? Qual o local? Quais são os sujeitos envolvidos? Quais são os materiais? Qual a minha metodologia? Como eu vou coletar meus dados? Como eu vou analisar meus dados? A pesquisa ela vai ser de que tipo? Vai ser uma pesquisa descritiva? A análise de dados tem uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. A qualitativa, quando eu analiso a opinião, por exemplo, de alunos e professores sobre o ensino da língua inglesa. Quantitativa, quando eu quantifico algumas perguntas que eu faço, muitos alunos utilizam questionários para coletar os dados, né? Não só na escola, mas em outros ambientes também. Então, eu só utilizar uma abordagem qualitativa, eu vou utilizar uma abordagem quantitativa ou quali-quantitativa, eu posso usar as duas. Então, o aluno ele tem que ler para ele decidir, para ele ter mais facilidade de fazer esse planejamento de forma correta. Dando continuidade, a gente tem um cronograma, que é quando, né? Quando eu vou atingir minhas metas? Geralmente o cronograma ele é apresentado em forma de uma tabela, né, de um quadro. Lá no modelo do projeto vocês têm um exemplo, vocês podem seguir, só acrescentar as etapas do trabalho de vocês, certo? Então, no cronograma, organiza as metas, os objetivos específicos, porque eu estou atingindo o objetivo específico. Lembra lá, o específico está dentro do geral. O geral é amplo, o específico é focado em um único ponto. Então, no meu cronograma, vai ter os objetivos específicos, as metas que eu quero atingir quando. Então, eu vou colocar a data, quando eu vou coletar aquela informação. Quando eu vou coletar, quando eu vou analisar, então o cronograma vai delimitar o tempo necessário para eu alcançar os objetivos específicos, certo? Indo para os elementos pós-textuais, né? Finalizando os elementos que constam, que tem que constar no projeto de pesquisa de vocês. Como elemento pós-textual obrigatório, nós temos apenas as referências. Então, as referências é o elemento pós-textual obrigatório, que deve vir ao final, né? Após os elementos textuais. Então, nós estamos de forma sequenciada. Elementos pré-textuais. Quais são os obrigatórios? Capa, folha de rosto e sumário. As linhas são opcionais. Passamos para os elementos textuais. Quais são os obrigatórios? Introdução, justificativa, referencial teórico, objetivos, metodologia, cronograma. Orçamento pode, mas o orçamento é opcional. Tá? E agora a gente chega nos elementos pós-textuais. Quem é obrigatório? As referências. Por que as referências são obrigatórias? Porque as referências é uma lista em ordem alfabética, ela tem que seguir as regras da ABNT. No manual também tem lá a parte de citação e tem parte de referência. As citações estão dentro do texto e as referências estão nessa lista. Então, com base em todos os trabalhos que foram citados, vocês vão construir essa lista de referência. Então, assim, eu estou em busca de um conhecimento, eu estou lendo muito sobre o assunto para eu me planejar. Então, eu vou 100 trabalhos. Então, desses 100 trabalhos, eu cito no meu projeto de pesquisa 30, por exemplo, 30 autores. Então, quem vai constar nas minhas referências são esses 30 autores citados, e não esses 100 autores lidos. Porque eu posso muito bem ler mais trabalhos do que eu citar. Eu tenho que ler muito para organizar minhas ideias, para deixar minhas ideias escritas de forma que me dê uma leitura coerente, uma leitura lógica, uma leitura fluida, tá? Então, a leitura ela tem que ser uma leitura fácil, uma leitura que o início, meio e fim.
né? Então tem que ter uma fluidez nessa leitura. E para eu alcançar isso, para eu ser coerente, eu tenho que ler muito. Então eu posso ler sem trabalho, mas eu não necessariamente eu vou citar os 100. Então quem vai constar lá nas minhas referências são os trabalhos citados. Então se eu li 100, é minha literatura consultada, mas eu citei no meu trabalho 30, minha lista de referência só vão ter esses 30 trabalhos que foram citados. Então é extremamente importante que o aluno faça essa checagem de quem está citado, para que todos os autores citados constem na lista de referência, que é uma lista construída em ordem alfabética, seguindo alguns padrões determinados pela ABNT, que está lá as normas, as regras para construir essas referências de forma correta, lá no manual que vocês têm nas saindo do elemento obrigatório, que é a referência, que eu espero que vocês tenham entendido a diferença de literatura e de referência, a gente passa para elementos opcionais. Quais são esses elementos? Necessário, apêndice e anexo. É necessário ter? Não. Só se realmente eu for utilizar. É elemento opcional. Obrigatório é referência. Então, as referências, como eu já adiantei, ó, elas seguem uma lista em ordem alfabética, seguindo as regras atualizadas da ABNT, que elas sempre mudam, mas o manual ele está atualizado de acordo com a lista de referência. Inclusive, até o ano passado foi publicada uma nova regra, novas normas da ABNT. Então, esse manual já foi atualizado com base nessas novas regras, certo? E essa lista, só reforçando, ela consta apenas as obras citadas no texto, tá? Que foram utilizadas. O apêndice, então a gente encontra apêndice e anexo. O apêndice é quando um material complementar que o aluno utiliza, né? Já que ele não quer colocar no corpo do texto, lá nos elementos textuais, ele pode fazer uso do apêndice. O apêndice é um material complementar ao entendimento geral do projeto que o aluno construiu, que o autor construiu, ou o aluno junto com o seu orientador, junto com o auxílio do tutor. Então, o apêndice é um material complementar que seja importante para o entendimento do seu projeto, que vai vir lá nos elementos pós-textuais, após as referências, que o aluno construiu, feito pelo autor. Por exemplo, quando o aluno utiliza um questionário para coletar os dados. Então, o aluno pode colocar em apêndice as perguntas que ele utilizou para alcançar os objetivos que ele quer, certo? E anexo é quando o material complementar vai ajudar no entendimento do projeto, que foi necessário para o planejamento, é necessário para você entender o todo do projeto, mas que não foi construído pelo autor. Por exemplo, um folder de alguma instituição, se o aluno quiser fazer um artigo científico, as normas de uma revista. Então, o anexo, diferentemente do apêndice, é um material complementar que não foi construído pelo autor, que é o aluno. E o apêndice é construído pelo autor. Então, isso é muito confuso entre os e agora eu espero que vocês tenham entendido que, de fato, o que vocês constroem é apêndice e não anexo. Outra dúvida que os alunos têm é em colocar, isso é bem recorrente entre os alunos, é em colocar figuras, fotografias, esquemas em anexo. Não. Primeiro que já vai estar errado, porque quando eu faço quando eu tiro uma foto, por exemplo, uma foto da escola que eu vou trabalhar, aí tem aluno que coloca no anexo. Não pode. O anexo nem é um material feito por você. Para estar menos errado, deveria ser apêndice. Mas a figura deve vir no texto. A partir do momento que eu cito o local, por exemplo, na metodologia eu vou dizer o local de pesquisa, né?
Onde eu vou fazer meu trabalho? Então, eu vou e coloco uma foto lá da escola. Eu posso logo abaixo, cita a escola, coloco entre parênteses figura 1, por exemplo, e logo abaixo eu venho com a figura. À medida que você menciona uma figura, uma tabela, um quadro, logo abaixo você traz esse material. Então, isso é um erro bem recorrente entre os alunos. Os alunos acham que as figuras devem estar em anexo. Quando está errado, que anexo nem é feito pelo aluno. É o apêndice. Mas as figuras, elas devem vir dentro do texto e não em apêndice, tá?